Olá, olá! Deixa eu sentar aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje vamos conversar sobre a febre. O que ela é, tu tem que se preocupar, e qual momento tu tem que levar a tua criança no médico. Vamos desvendar um pouquinho sobre a febre. Sou o Dr. Edson Denis, médico pediatra, faço vídeos educativos em saúde, diagnóstico, tratamento, prevenção. Então é muito importante que você assista esse vídeo. Se você chegou, já dá aquele like, compartilha esse vídeo e digita ali nos comentários: eu cheguei, beleza? Então, bora pro nosso vídeo. A febre, ela é um sintoma do nosso organismo relacionado a um mecanismo de defesa. Tu precisa se preocupar com toda a febre? Sim, a febre é preocupante, com certeza, mas ela é um sinal de alerta que as crianças dão para os pais entenderem que existe algum problema. E o mecanismo pelo qual a febre se apresenta no organismo, ela é benéfica, porque isso dá conta de que aquilo que está provocando alguma lesão no organismo, seja um processo inflamatório, seja uma infecção, uma bactéria, um vírus, aquilo que está provocando esse problema dentro do nosso organismo, as nossas defesas estão agindo e todo esse sistema imunológico que está sendo ativado ali dentro faz com que a temperatura corporal aumente. Então, se está com febre, é um sinal de que o sistema imunológico está funcionando adequadamente. Mas vamos lá. O que é febre? E para falar em febre, temos que falar primeiro em temperatura corporal. A temperatura corporal é a temperatura com a qual o nosso organismo funciona e trabalha de forma adequada. Temperaturas acima do normal, o organismo entra num estado de alerta. E qual é o nosso limite em temperatura corporal? Nosso limite é 37,4 graus Celsius. Então, tu pega o termômetro, tu afere a temperatura, e eu já vou falar como aferir a temperatura na criança. Afere a temperatura e ela tá em 37,2, 37,3. É febre? Não, é uma temperatura normal. E é muito comum ver pais, principalmente pais de primeira viagem, que ligam para o pediatra ou vão para o consultório, vão na uma emergência, vão no pronto-socorro com a criança em braços e entram desesperados falando que o filho está com febre e está com febre alta, e quando vai aferir a temperatura, a criança está com 37,3, 37,2. E essa é uma temperatura normal. Então, nós consideramos temperatura normal até 37,4. Mas como que a temperatura é aferida? A temperatura é aferida com aquele termômetro digital ou com aquele termômetro de mercúrio, se você tiver em casa, embaixo do braço. E tu deve deixar o termômetro de mercúrio, tu deve deixar embaixo do braço por pelo menos 5 minutos. Já aquele termômetro digital, tu deixa até apitar. Por quê? Porque nesse período de tempo, a variação de temperatura vai se estabilizando. E a hora que estabiliza e chega a temperatura real corporal, o termômetro vai apitar. Aqueles termômetros infravermelhos que foram utilizados em época de Covid, eles têm uma certa falha, podem ser utilizados, mas tem uma certa falha, eles têm que ser calibrados constantemente, beleza? Então, ok, tu colocou aí o termômetro, deu uma temperatura acima de 37,4, deu uma temperatura de 37,6, tu tem que se preocupar? Não necessariamente. Por quê? Porque nós consideramos febre temperaturas acima de 38 graus. Tá, mas se a temperatura normal é até 37,4, o que acontece com temperaturas de 37,5 até 37,9? É febre? Sim, é considerado como febre. Porém, existem mecanismos próprios do meio ambiente que podem fazer com que a temperatura corporal aumente nesse nível. Como, por exemplo,
nos pequenos, nos recém-nascidos principalmente, se tu agasalhar muito ele e estiver um dia não muito frio e eu agasalhar demais, a temperatura desse bebê vai elevar 37,8, 37,9. Não vai chegar numa febre, numa temperatura de 39 graus, provavelmente não. Vai aumentar a sua temperatura. E aí o que tu tem que fazer? Tirar, desabrigar um pouquinho ele, tirar as roupas, aguardar um pouco e aferir a temperatura novamente. Se a temperatura cair para o nível normal, era simplesmente um aumento de roupas na criança. Eles não têm uma regulação boa da temperatura corporal, então se tu agasalhar demais, a temperatura vai aumentar. Processos inflamatórios como eu caí, eu bati, eu machuquei o braço, a perna jogando futebol, sei lá, a criança está ali e dá uma elevação de temperatura 37,8, 37,9, não precisa se preocupar tanto, pode ser por conta daquele traumatismo que recebeu. Mas se a temperatura estiver acima de 30 e 38 graus, aí sim já entramos na chamada febre como tal. Inclusive tem uma situação muito interessante com o nascimento dos dentes. Eu vou estar fazendo um outro vídeo específico falando sobre isso. Mas o nascimento do dente pode elevar a temperatura corporal? Pode. Por quê? Porque a saída do dente é um processo inflamatório. Existe destruição de tecidos e existe um processo inflamatório ali. Esse processo inflamatório vai fazer com que eleve a temperatura. Porém, geralmente essa temperatura não passa dos 38. Então, é mais um dado para tomar e levar em conta. Beleza? Muito bem. Mas o que fazer se tu aferiu a temperatura com a técnica correta, no lugar correto, pelo tempo correto e deu acima de 38 graus? Aí sim tu tem que se preocupar. Mas tu tem que levar a criança no pronto-socorro já na primeira aferição de febre? Peraí, ainda não. Ainda tu precisa determinar e aguardar um pouco. Por quê? Porque geralmente a primeira aferição pode ser por alguma situação que está provocando um processo infeccioso ou inflamatório na criança, porém o organismo da criança consegue controlar. Então o que acontece? Eleva a temperatura para 38, tu faz as medidas para baixar essa temperatura, seja com medicamento ou seja com meios físicos, e essa temperatura abaixa e não retorna, não sobe de novo, não se apresenta de novo, não precisa se preocupar. Resolveu o problema. O organismo do teu filho, da tua filha, conseguiu controlar o problema e esse problema está resolvido. Mas existem certas situações nas quais você sim deve se preocupar e deve levar a criança já na primeira elevação de temperatura. Eu vou comentar com vocês agora quais são essas situações. A primeira situação é quando essa temperatura vem associada com uma criança desanimada, uma criança que está totalmente abatida, né? Já a febre deixa a criança mais desanimada. Porém, tu tem a criança com febre, tu faz a medicação, tu faz os médios físicos, mas se essa criança continua nesse estado de letargo, nesse estado de desânimo, é um sinal de alerta e aí tu precisa levar essa criança para a emergência para identificar qual pode ser o problema. E por falar nos sinais de alerta, recentemente não, faz alguns dias que eu lancei um vídeo falando sobre os 10 sinais de alerta na criança. Então, se tu não assistiu, aqui eu deixo o link para tu assistir esse vídeo, porque esses sinais de alerta, se estão associados à febre, são motivos pelos quais tu deve levar essa criança na emergência. Outro sinal, por exemplo, é quando a criança está com febre e ao mesmo tempo está desidratada, que chega a ser outro sinal de alerta também. A desidratação a gente vê nos olhos, na moleira da criança, na mucosa,
Quando o xixi fica mais escuro ou a criança não está fazendo xixi, são sinais de desidratação e essa criança precisa ser avaliada. Qual o outro momento em que tu deve levar a criança para consultar? Quando essa temperatura é muito alta. E aí o que quer dizer? Alta. Alta quanto? Quando a temperatura está acima de 39,5 graus. Eu sei que pode assustar. Eu sei que os pais, geralmente, a temperatura chegou a 38, já estão desesperados, querendo levar a criança para todos os lados para ver o que está acontecendo. Mas, quando a temperatura atingir 39,5 ou acima de 39,5 graus Celsius, sim, tu deve se preocupar e tu não pode esperar a um segundo episódio de febre. Não. No primeiro, tu já tem que levar. Por quê? Porque geralmente essas temperaturas acima de 39,5 já tem a ver com infecções mais complicadas no organismo. O organismo não está conseguindo se defender, ele está ativando todos os seus mecanismos para controle, mas mesmo assim não está conseguindo e a temperatura fica ali em cima. Então é importante que o médico, principalmente o pediatra, já faça uma avaliação e determine um diagnóstico para poder iniciar um tratamento o mais precocemente possível, certo? Qual outra situação? Já falamos que a primeira, quando existem sinais de alerta, e assiste aquele vídeo para ver quais são os sinais de alerta. Então, febre associada a sinais de alerta precisa ser avaliado. Segundo momento, quando a temperatura está acima de 39,5. Acima de 39,5 também precisa ser avaliado. Terceiro momento, quando a temperatura, essa febre acima de 38 graus se apresenta nos menores de 3 meses. Por que menores de 3 meses? Porque até os 3 meses o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, ele não tem ainda todas essas defesas. Então, a criança, ela não manifesta todos os sintomas, ela não vai se apresentar com uma gama de sintomas para identificar que a criança realmente está ruim. A febre já é um sinal que pode denotar um problema grave na criança e a gente precisa investigar. Então, menor de 3 meses com febre, tu deve marcar a consulta com o pediatra já logo em seguida ou ir num serviço de emergência para investigar qual a causa. Com exceção de um momento, se a febre acontecer o dia ou um dia depois de aplicar a vacina de 2 meses, então essa febre pode estar associada à vacina como uma reação e não precisa se preocupar tanto, certo? Então, colocou vacina de 2 meses, principalmente aquela pentavalente, que é aquela que dá reação, aquela que dá febre, colocou a vacina de 2 meses e esse dia, à tarde ou no dia seguinte, teve um pouco de febre, a pele está quente, tua feriu, está com a temperatura um pouco alta, não precisa correr para o médico, tu pode controlar em casa através de meios físicos ou através de medicação e com isso vai resolver. Para isso é importante que tu faças consultas regulares com o pediatra, porque o pediatra vai te orientar antes de aplicar a vacina de 2 meses, como tu pode reagir frente a uma reação de febre por conta da vacina, certo? Mas é o terceiro momento em que tu deve levar a criança. Febre abaixo de 3 meses precisa ser avaliada, tá bom? Então, esses são os momentos nos quais realmente tu vai precisar levar a criança com febre. Mas entenda uma coisa, a febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo, é um sinal de alerta, é a forma na qual a criança vai te avisar que está com algum problema, então precisa ser avaliada. Sempre que você tiver dúvida, é melhor levar no médico do que deixar em casa. Ah, mas o Dr. Edson falou que é só criança abaixo de 3 meses, o meu filho já está com 4, então vou deixar a febre ali. Não, se tu tiver dúvida, é melhor levar no médico. Por quê? Sempre falo para os meus pacientes, é muito mais benéfico para a criança
tu trazer a criança por algum problema, eu avaliar ela e te dizer, está tudo normal, não é nada, é uma coisa normal, é um episódio normal, ou não precisa se preocupar, do que tu aguardar em casa achando que pode ser normal e a criança ir piorando, 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 piorando. Se a gente deixar passar o tempo, as chances de tratamento e recuperação podem ser cada vez mais escassas, mais difíceis de realizar e lógico tu está comprometendo a saúde do teu pequeno, da tua pequena. Então, você tem dúvida em relação à febre? Consulta com o médico, faz uma consulta na emergência para identificar qual o problema. Mas saiba que nem toda febre precisa ou tu precisa sair correndo para o médico. Temos certas eventualidades, devemos conhecê-las e dessa forma tu vai ajudar muito mais o teu pequeno. Então, relembrando, bem rapidinho, febre acima de 38 graus Celsius, tu vai levar a criança na emergência se tiver menos de 3 meses, se estiver com algum sinal de alerta associado, ou se a temperatura for acima de 39,5 graus, beleza? Muito bem. Então, se tu chegou até aqui, gostaria muito que tu comentasse aqui no vídeo uma hashtag febre em criança. Vamos ali. Hashtag febre em criança, que eu sei que tu assistiu até aqui o vídeo e aí eu estou muito feliz por você acompanhar. Não esqueça de compartilhar e mostrar esse vídeo para quem precisa e, com certeza, continuar assistindo os vídeos, visitar as minhas outras redes sociais também, onde tem outro tipo de informações. Beleza? Então, sem mais, um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.